Saúdo a todo o povo de Deus, a todos quantos vão assistir essa gravação com a paz do Senhor. Deus colocou no meu coração essa tarde uma palavra de consolação. Talvez você esteja sofrendo há muitos anos e não consegue se libertar. Mas que Deus venha me usar de uma maneira especial e você venha entender através do Espírito Santo aquilo que Deus tem desejado para nós. Nós, os seres humanos, não importa a situação, não importa. Portanto, que você vai parar um pouquinho e vai ouvir a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Jesus, o Mestre querido, com majestade e poder, para o mundo perdido o novo alvorecer. E quando Ele vier, seu povo suas mãos o prêmio receber. Ali não haverá jamais anoitecer pra quem das suas mãos o prêmio saber que no seu reino de luz só entra quem nele crê. A dor e a saudade vai desaparecer nessa linda cidade onde só há a dor e a saudade vai desaparecer nesta linda cidade onde só há prazer. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a Bíblia Sagrada que está registrado no Salmo de número 51. Já ouvi muitos pregadores pregarem, muitas mensagens ungidas. Uma maneira especial de Deus falar conosco. E hoje, essa tarde à noite, a que hora você vai ouvir isso, Deus possa falar. Salmo de número 51.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal na tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Glória a Deus. Um dos maiores pesos, um dos maiores problemas que eu tenho encontrado no meu ministério é tratar com pessoas que têm dúvida a respeito da sua salvação e do perdão dos seus pecados. Fiz várias campanhas de cura e libertação. Sempre havia um culto de cura e libertação. Orava, jejuava, estava atento à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, ligado na palavra do Senhor, e de repente vinha a palavra. Para uns, muitas vezes, parece que não tinha muito sentido, mas para outros, eu fazia visita ou tinha horário de aconselhamentos específico na igreja. Dizia, olha, das 9 até as 10 ou das 8 até as 10. Estabelecia os dias para que as pessoas, quando viessem, me encontrassem ali. Ou se não me procurasse, eu ia nas casas fazer os aconselhamentos. E uma das maiores dificuldades que eu encontrava na vida das pessoas, pastor, eu tenho vergonha de confessar os meus pecados. Eu tenho raiva, eu tenho tristeza, eu tenho nojo de mim mesmo. E o pior, pastor, é que muitas e muitas vezes eu sou acusado. Eu me arrependi, já confessei, mas sempre aquilo está diante de mim, na minha frente, na minha lembrança. Às vezes me acordo, eu me torturo, eu não me perdoo, eu não me recupero, eu tenho uma depressão, eu tenho um opróbrio, um peso, e que não consigo alcançar e me libertar. E muitas vezes eu tinha que chorar com as pessoas, dizer, meu Deus, é lamentável. Porque eu compreendia a situação da pessoa, porque eu também passei por isso. Eu já tinha passado pelo mesmo caminho e sentia a dor que a pessoa sentia. E aqui nós temos uma passagem quando Davi, ele não chega diante do homem, ele não chega diante da criatura, mas ele chega diante do Criador e faz uma confissão, e quando ele é perdoado, ele sente de deixar gravado nas Escrituras Sagradas, para que nós, através do seu pecado, da sua recuperação, da sua experiência com Deus, nós pudéssemos alcançar do Senhor a misericórdia. Glória a Deus. E ele aqui, ele cita, ele faz uma confissão e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele apela pela misericórdia do Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia. Ele apela pela misericórdia do Senhor. Quando o próprio Jesus, ele faz o seu sermão do monte, no capítulo 5 de Mateus, e o versículo 7, ele disse, bem-aventurado
os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando ele diz essa palavra, muitas traduções da Bíblia hoje, umas traduções novas que existe por aí, dá até eles trocaram a palavra bem-aventurado por felizes. Eu já expliquei aqui, mas vou explicar de novo, porque o público sempre se renova. É muito diferente, uma diferença do dia para a noite com a palavra. Não sei como é que os tradutores parecem ser tão inteligentes, mas no fundo, deixa quieto. Palavra feliz, a felicidade, feliz é de felicidade. Ela é horizontal. Eu posso alcançar a felicidade e eu sou feliz porque eu tenho saúde, porque eu tenho um carro. Não é assim ser aquele, né? Mas eu estou feliz com o meu carrinho que eu tenho. Pronto. Aquilo Deus me deu, me alcancei graça, estou feliz. Tenho esposa, tenho um lar, tenho meu saláriozinho por mês. E essa felicidade, eu até posso dizer que eu conquistei, porque eu economizei. Entende? Eu cuido da minha saúde, mas de repente vai que acontece um câncer. Ou dá um chilique. E onde foi a felicidade? Bati o carro. Estragou tudo. Onde foi a felicidade? Então a felicidade, eu tenho bons amigos, mas de repente dá uma desavença, foi-se os amigos. Né? Então a felicidade é horizontal, ela se adquire aqui nesse mundo, nesse nosso meio ambiente, no lugar em que nós vivemos. Mas isso é momentâneo, isso é terreno, isso pode passar. Passa na sepultura. Eu era feliz, se não sabia. Eu era feliz porque era vivo, morreu, pronto. E agora, José? Agora a bem-aventurança é diferente. Bem-aventurança, ela vem dos céus para a terra. Bem-aventurada és tu, Maria, entre as mulheres, porque de ti nascerá o Salvador. Dentre todas as mulheres, ela foi uma bem-aventurada. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não são todos que conseguem, mas aquele que consegue essa graça, esse é um bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem, o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. A sua mulher é feliz, é abençoada, seus filhos também. Salmo 128. No primeiro, eu citei o Salmo primeiro. A bem-aventurança vem dos céus para a terra. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, disse Jesus para Pedro. Porque não foi te revelado a carne e o sangue, mas foi revelado pelo Espírito Santo. Quando Jesus perguntou, o que os outros dizem que eu sou? Jeremias, Elias, um profeta, um enviado? E Pedro disse, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o enviado de Deus. Bem-aventurado és tu. Bem-aventurado quando a palavra de Deus nos é revelada. Bem-aventurados somos nós quando paramos para ouvir a palavra do Senhor, porque não são todos que conseguem, não tem esse privilégio, não tem essa graça. Então, Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E agora Davi aqui, ele vai buscar misericórdia do Senhor, porque ele sabia que dos homens não tem perdão. Dos homens vem o julgamento, o preconceito, vem a separação. Certa vez, Davi, não vou falar do pecado dele, não vou falar mas vou falar de uma passagem que está registrada no capítulo 24, 2 Samuel, quando Davi
passou toda a sua vida, ele sofreu o perdão de Deus, ele alcançou o trono, ele estava no auge da sua vida, em plena vitória, podia-se dizer. Mas, de repente, parece que um lapso de memória entra dentro do coração dele um orgulho. E eu já conheci pessoas, aconselhei, entrei por esse assunto, por esse caminho, e aconselhei, eu orei e alcançou misericórdia. Pessoas que começaram lá de baixo, até pastores. Eu tive que exortar com todo amor e carinho, disse, meu irmão, você lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Ou lembra-te de onde saíste, lá do montouro, e agora Deus te deu uma posição. Seja humilde, seja zeloso, cuidadoso para ouvir. Não deixa a arrogância e orgulho tomar conta do teu coração. Assim aconteceu com Davi. A arrogância e o orgulho entrou no seu coração e ele disse para um dos seus ministros, começa a numerar o povo. E esse ministro começou, não se sentiu bem, foi a ele e disse, Davi, não é por aí, Davi. A misericórdia, a graça, o domínio, a riqueza, a honra, a sabedoria, Deus nos deu. Não há necessidade de numerar o povo, porque é do Senhor que vem a nossa defesa, a nossa força. Não, continua. Diz a Bíblia que sem a vontade do rei, ou sem a sua própria vontade, mas para não ir contrário à palavra do rei, esse homem, esse chefe do exército de Davi, esqueci o nome agora, trabalhou, numerou o povo, 800.000 soldados prontos para a batalha, em todas as 11 tribos de Israel. E quando chegou na tribo de Judá, que era a tribo mais próxima, que estava ali perto de Jerusalém, 500.000 soldados empunhando a espada, e a lança, e a flecha, e as armas de guerra. 1.300.000 soldados. E quando vieram e trouxeram para Davi, Davi sentiu aquilo dentro do coração que não estava bem. Ficou inquieto. Ele viu que não era da vontade de Deus. E agora Deus manda na casa de Davi um profeta. Eu me esqueci o nome, não importa. Leia lá no capítulo 24 de 2 Samuel. Também não posso ter todo o capítulo na cabeça. E disse, olha Davi, alguém me mandou aqui te falar uma palavra bem. E olha lá o que você vai responder para mim levar a resposta para aquele a quem eu fui enviado. O que tu queres? 7 anos. 7 anos de fome em toda a tua terra. 3 meses de fuga na frente dos teus inimigos. Ou 3 dias de peste entre o povo de Israel. Escolha bem. Pensa bem. Que resposta tu vai dar e o que eu vou falar àquele a quem eu fui enviado. E Davi pensa, olha para o homem de Deus e diz, olha, eu quero cair nas mãos do Todo-Poderoso, porque das mãos dele vem a misericórdia. Glória a Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, o inimigo nos teria engolido vivo. A minha luta quando eu pastoreava as igrejas,
Eu dizia para os irmãos, não estamos aqui para encobrir pecados, mas temos que ajudar aquele que foi ferido e machucado. O diabo fere lá fora. Procura de toda maneira pegar aquela ovelhinha que está meio desgarrada, meio fraca, no momento de fraqueza. E fere e machuca, mas não mata. E ela tenta e corre para dentro da igreja. Os próprios crentes muitas vezes acabam de matar. Pelo seu juízo, pela sua... A maior luta entre aqueles que foram escolhidos por Deus foram seus próprios irmãos, os de perto da casa. Os seus queridos. Eu deixo essa parte de lado. E agora, meus queridos irmãos, Davi pecou e foi buscar a misericórdia de Deus. E disse para o Senhor, Senhor, eu pequei loucamente. Eu não estava dentro de mim. E orou a Deus, e Deus cessou a praga, mandou que o anjo se retirasse. Davi agora recompensa, ele quer oferecer um sacrifício de louvor a Deus. Um sacrifício de reconciliação. E ele vai na casa de um certo senhor lá, um jebuseu, um gentil, chamado Araúna. Soube que ele tinha uns bois lindos lá. E quando Araúna viu a carruagem do rei, os seus exércitos, seus soldados, talvez não muito, ele se prostrou-se por terra. Disse, meu Deus, lá vem o rei, já tudo que está acontecendo em Israel. Agora o rei chega na minha casa, ele se joga no chão, anda mais uns passos, se joga no chão, anda mais, se joga no chão, se prostra perante o rei, pensando que o rei tinha alguma coisa contra ele. E Davi disse, eu vim buscar alguns dos teus bois para oferecer sacrifício a Deus. Disse, não. Disse, meu rei, tudo que eu tenho é teu. Leva o que tu quiser, os bois, ovelhas, cabras, o que tu quiser, leva. Não, eu não retenho nada. Eu estou aqui nessa propriedade, mas é do rei. E o rei disse, não. Eu não quero nada para oferecer de sacrifício a Deus. Eu não quero nada que não me custe alguma coisa. Que não custe o valor merecido. E então Araúna entregou os bois por 50 ciclos de prata. Eu não sei qual é o preço hoje em dia, mas era um valor justo para oferecer a Deus pelo perdão dos seus pecados. A Bíblia Sagrada, irmãos, Deus muitas e muitas vezes nos chama a atenção. Tem aqui um versículo em Isaías, quando Deus está usando o profeta Isaías para trazer para si todo o povo de Israel. Ele fala aqui no capítulo 1 de Isaías, no versículo 6, que desde a planta do pé até a cabeça não há neles coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres, não espremida, nem ligada, nem amolecida com óleo. Assim estavam os filhos de Israel, assim como Davi. E agora Deus, para mim não me estender muito na lição, aqui no versículo 16, ele diz, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo e ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão e tratai a causa da viúva. Deus está reivindicando ou está mostrando para o povo de Israel, para mim, para ti, aquilo que era o desejo do coração de Deus. E agora, no versículo 18, Deus abre o livro. Então, depois de fizer isso, amolecer o vosso coração, curar as vossas feridas, cuidar do órfão, cuidar da viúva, fazer justiça. Deus disse, então vinde,
Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Deus está abrindo um caminho, uma porta, para que nós, os homens, o povo de Israel, assim como Davi, Deus disse: Davi, eu estou chamando a tua atenção, querido, porque eu não quero a tua perdição. O mesmo acontece com um exemplozinho bem prático. Nós vamos aí, corremos, passamos dos limites da velocidade, cruzamos faixa dupla e fizemos um monte de asneira no trânsito, de repente lá na frente um guarda, dá uma paradinha. Não é verdade? Olha, meu amigo, assim eu vou lhe causar uma multa para tua correção. Não é para tua punição, é para tua correção, porque se você continuar assim, daí vem a punição, que é a cassação da carteira, os números de multa, de pontos. Não é assim que o nosso... Assim Deus muitas vezes faz conosco, chama-nos a atenção, não para destruir a nossa alma, mas para nós voltar-se para Ele, para que Ele conceda o perdão, a sua misericórdia, a sua bondade. Assim estava acontecendo com Davi. Então nós vemos que Deus e a sua palavra nos ensina, quando Deus quer purificar o nosso pecado. O salmista Davi, no Salmo de número 32, no versículo 1, ele diz: bem-aventurado é o varão cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. E aqui Davi ele diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Já perdi o versículo. Tem misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Quer dizer, tira, liquida, elimina. Certa vez um pregador, eu também fiz isso, mas se eu disser que foi eu, muita gente talvez vai pregar mentira, mas eu aprendi, não sei se foi num livro, numa mensagem, não sei. E um certo irmão chegou para ele e disse: pastor, eu tenho dúvida quanto aos aquilo que eu fiz, eu tenho vergonha de falar. E causa vergonha mesmo. Mas o problema não é aquilo que eu fiz. O problema é eu me perdoar a mim mesmo. Hoje eu trago a sequela do meu passado. Eu trago dentro de mim a sombra. Aquilo me acompanha, aquilo me tortura, aquilo me machuca. Quando eu vejo uma atitude de alguém, eu me lembro que eu já estava naquilo ali e me traz uma repugnância. E o pastor pegou aquele cidadão, levou em cima de uma ponte e pegou uma pedrinha bem pequenininha lá de cima da ponte e soltou lá quando caiu na água, fez ploft, tremeu um pouquinho as águas e cessou-se. Depois ele pegou uma pedra bem grande, mal podia erguer e jogou assim. E as águas, aquelas ondas, né? A pedra bateu, ela bateu e as águas vieram para cima e chegou a sujar na beirada do ribeirão. E voltou, e voltou, e voltou, e voltou. E de repente, de uns minutos, cessou-se, passou. Olhou, não entendeu? Disse: meu irmão, tem pecado que nós cometemos, pecado, que é como aquela pedrinha pequenininha.
mas a transgressão, a iniquidade, que é pior que a transgressão, que estava dentro de nós oculta e foi aflorado. Existia iniquidade no coração de Judas, quando ele negou a Jesus e trocou por 30 moedas de prata. A iniquidade era o amor ao dinheiro. A iniquidade de Pedro era a ira que estava dentro dele, qualquer coisa cirava, a ponto de pegar a espada e cortar a orelha do sumo sacerdote. O diabo, nosso inimigo, nosso adversário, anda do nosso derredor, tramando, procurando a quem possa tragar. Jesus disse: Pedro, cuidado, Pedro, que o diabo está te cirandando. E eu tenho rogado ao Pai por amor de ti. Para Judas, Jesus disse: amigo, o que tens que fazer? Faze depressa, porque conhecia a iniquidade que estava no coração de Judas. Só que houve uma diferença entre os dois. Pedro, Jesus se encontrou-se com ele e chorou amargamente quando o galo cantou. E Judas não. Pedro teve um arrependimento e Judas teve um remorso. É diferente de uma coisa da outra. Muitas pessoas se arrependem e voltam e nunca mais voltam ao pecado. Aquele que tem remorso, não. Ele quer aplacar o pecado pelas suas próprias atitudes. Mas aquele que tem um arrependimento, ele se volta para Deus e tem misericórdia. Deus diz: Senhor, apaga as minhas transgressões. E agora, nós vemos que quando Jesus estava com seus discípulos, as horas já têm se passado, entrou na casa de um cidadão, e o cidadão ofereceu almoço para Jesus, ou um jantar, não sei. E de repente uma mulher entra sorrateiramente e vai lá e começa a derramar um vidro de alabastro aos pés de Jesus e chorava aos pés de Jesus e enxugava as suas lágrimas com seus cabelos, e ela estava ali aos pés do Senhor. E o cidadão que estava lá junto com os outros seus amigos disse: se esse fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Jesus, que conhece o meu, sem que haja uma palavra da minha boca, ele sabe todas as coisas. Por causa disso eu não posso julgar, não posso atirar pedra. Eu não posso ter o preconceito. Jesus, que sabia o que estava acontecendo na mente deles, ele contou uma parábola, um exemplozinho. Olha, tinha um cidadão e vieram e tinha os seus credores, e um devia R$50 naquela época, vamos dizer assim, e veio e pediu misericórdia. Senhor, não consigo pagar, me perdoa. Tudo bem, está perdoado. E teve outro que devia 500. Veio para aquele cidadão e disse: olha, não tenho condições de pagar. Tá bom, está perdoado. Foram embora os dois. De repente, aquele que foi perdoado com R$500 encontrou outro que devia 50. Pegou e pelo pescoço e acarcava e disse: tu me paga aqui, senão eu vou te entortar o pescocinho fora. Te quebra tudo. Você acha que... Aí o Senhor, aquele que... O que fizesse? A quem amava mais, Jesus perguntou. Aquele foi perdoado 500 ou aquele foi perdoado 50? Não sabiam responder. Pois então, não sabem responder. Com certeza aquele que amava 500. Tudo bem. É razoável a resposta.
Pois então entrei na tua casa, tu não me saudaste com o ósculo santo, tu não me ungiste a minha cabeça e tu não lavaste os meus pés, Jesus. Mas essa aí, desde a hora que eu entrei, ela está me fazendo tudo isso. Por quê? Por quê? Porque aquele a quem muito é perdoado é aquele a quem muito ama. Glória a Deus. Aquele a quem sente o perdão de Deus na sua vida, ele pode transmitir amor. Isso é profundo, meus queridos irmãos. Isso é muito sublime, isso é maravilhoso. Isso é libertador. Se eu sinto o amor de Deus no meu coração, eu também tenho o amor de Deus para transmitir o perdão. Eu senti o perdão e a misericórdia de Deus, por que eu não posso perdoar? Se eu não sentir o perdão e a misericórdia, o amor de Deus, como é que eu posso amar e perdoar, querido irmão? Me ajuda a entender? Que o Espírito Santo de Deus nos revela isso essa tarde. Glória a Deus. Vou encerrar. Para concluir, por causa disso, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele diz, portanto, agora, não é ontem, não é amanhã, é agora, porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. O nome do Deus vivo é Já, ele é eterno. Por causa disso, portanto, agora, por causa da eternidade de Deus, presente agora, nesse momento, na minha e na tua vida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. O pecado que me atingia, o pecado que me feria, o pecado que me escravizava, o pecado que me arrastava para as profundezas do inferno, esse não tem domínio sobre a minha vida. Agora estou liberto em nome de Jesus, por causa disso eu posso cantar o hino de número 116. Livre estou pela graça de Jesus, livre estou. Glória a Deus. Porque não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e vida, glória, me libertou da lei do pecado e da morte. Que Deus nos guarda, que Deus nos ajuda, que Deus nos dê vitória, ânimo, graça, sabedoria, entendimento, e que você e eu podemos andar junto, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, livre para perdoar, livre para louvar o Senhor, livre para glorificar, livre para contribuir, livre para servir a Deus, em espírito e verdade. Essas palavras que Deus me deu e que Deus os abençoe em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém e amém.